E se eu te dissesse que a Terra poderia ser um lugar radicalmente diferente se os dinossauros nunca tivessem sido extintos? Imagine um planeta onde esses gigantes habitam as florestas, montanhas e até mesmo as cidades. De acordo com uma pesquisa publicada na revista Paleobiology, cerca de 65 milhões de anos atrás, um asteroide de aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro colidiu com a Terra, desencadeando um evento de extinção em massa que eliminou cerca de 75% das espécies existentes. Mas e se essa catástrofe nunca tivesse ocorrido? O que poucos brasileiros sabem sobre essa possibilidade é que a biodiversidade e a evolução das espécies teriam tomado rumos completamente diferentes. Em 2019, um estudo da Universidade de São Paulo, USP, revelou que, no Brasil, a fauna e a flora contemporâneas são amplamente influenciadas pela extinção dos dinossauros. Se eles ainda estivessem entre nós, a diversidade de vida que conhecemos hoje seria drasticamente alterada. Você já parou para pensar como a presença contínua de dinossauros impactaria o nosso cotidiano? Como seriam os nossos relacionamentos e até mesmo as nossas cidades? Vamos imaginar um cenário. Enquanto você caminha pelo Parque Ibirapuera, poderia encontrar um braquiossauro pastrando tranquilamente ao lado de uma árvore, ou talvez um velociraptor observando de longe, curioso e astuto. O que antes era uma simples caminhada, agora se tornaria uma aventura. Mas enquanto imaginamos essa convivência harmoniosa, é importante lembrar que a presença desses animais gigantes também traria desafios imensos. As cidades precisariam se adaptar com construções que suportassem o peso e a altura de um tiranossauro. O sistema de transporte mudaria radicalmente. Em vez de carros, poderíamos ter veículos adaptados para transitar ao lado de dinossauros. Os engenheiros de tráfego teriam que considerar as rotas mais seguras para evitar conflitos com essas criaturas imensas. Para muitos, isso poderia soar como um filme de ficção científica, mas pesquisadores como o paleontólogo Fernando Novaes, da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, afirmam que a convivência entre humanos e dinossauros poderia, de fato, ter sido possível em um ambiente compartilhado. Por outro lado, a competição por espaço e recursos seria feroz. Enquanto os seres humanos lutam por suas necessidades básicas, os dinossauros, com seus instintos primitivos, também estariam em busca de espaço para viver e se alimentar. As florestas tropicais, que hoje abrigam uma vasta gama de espécies, se tornariam verdadeiros campos de batalha entre humanos e dinossauros. Você já se perguntou como seria a relação de predador e presa em um cenário onde os humanos ocupam o mesmo espaço que essas bestas pré-históricas? Na verdade, a história da humanidade poderia ter tomado um rumo completamente diferente. Se os dinossauros não tivessem desaparecido, a evolução dos mamíferos, incluindo os ancestrais dos seres humanos, poderia ter sido drasticamente afetada. Alguns cientistas argumentam que, sem a extinção dos dinossauros, os humanos talvez nunca tivessem surgido como a espécie dominante no planeta. Ao invés disso, poderíamos ser apenas mais uma espécie entre muitas, lutando para sobreviver em um mundo dominado por criaturas gigantes. Você consegue imaginar como isso mudaria a nossa cultura? As histórias que contamos, as lendas que criamos e até mesmo a arte que produzimos seriam influenciadas por essas criaturas colossais. O carnaval, por exemplo, poderia ter desfiles de dinossauros como tema central, com escolas de samba representando diferentes espécies de forma grandiosa. Nos próximos anos, conforme a ciência avança, novas descobertas sobre a biologia e a ecologia dos dinossauros podem nos ajudar a entender melhor como seria nosso mundo se eles ainda existissem. O que você pensa sobre isso? Você acha que conseguiríamos coexistir pacificamente com essas criaturas ou a luta pela sobrevivência seria implacável? Concluindo, a ideia de um mundo com dinossauros é fascinante e, ao mesmo tempo, aterradora. O que está em jogo é não apenas a sobrevivência humana, mas a própria essência do que somos como espécie. No fim das contas, a extinção dos dinossauros nos deu a oportunidade de florescer. Mas e se essa oportunidade nunca tivesse surgido? Essa é uma pergunta que nos leva a refletir sobre nosso lugar neste vasto e misterioso universo. Imagine por um momento que a presença contínua dos dinossauros não apenas moldou a fauna e a flora, mas também influenciou a cultura e a sociedade humana. O que poucos brasileiros sabem é que a arte, a música e as tradições poderiam ter tomado formas completamente diferentes.
Ao invés de apenas representações de animais de estimação ou da fauna atual em nossas pinturas e esculturas, as obras de arte poderiam ser preenchidas com a majestade dos dinossauros. Pense em um mural vibrante na Avenida Paulista, retratando um majestoso estegossauro em meio a uma floresta exuberante. Ou em um samba que homenageia o Velociraptor, com seus movimentos ágeis e caçadores. A gastronomia também poderia ser dramaticamente afetada. Com a presença de dinossauros, a agricultura e a domesticação de animais teriam que se adaptar. Os agricultores teriam que desenvolver técnicas inovadoras para proteger suas plantações de herbívoros gigantes. Você já imaginou como seriam as feiras livres com estandes de frutas e vegetais protegidos por cercas altas, projetadas para manter os dinossauros afastados? Ou como seria a culinária, onde os pratos poderiam incluir ingredientes raros que só existem em um mundo onde esses gigantes coexistem? Além disso, a educação teria que se reinventar. As escolas poderiam ter aulas sobre dinossauros não apenas como parte do currículo de ciências, mas como uma disciplina essencial para a convivência. As crianças aprenderiam desde cedo a respeitar essas criaturas, a entender seus comportamentos e a como interagir com elas de maneira segura. As excursões escolares poderiam incluir visitas a reservas naturais onde dinossauros vivem em seu habitat, promovendo uma conexão direta com essas criaturas que poderiam nos ensinar sobre a natureza e a preservação. A tecnologia, por sua vez, teria que evoluir em um ritmo acelerado para atender às necessidades de um mundo compartilhado. Veículos voadores poderiam ser uma solução para evitar o trânsito nas ruas, enquanto drones seriam usados não apenas para entrega de produtos, mas também para monitorar o comportamento dos dinossauros e garantir a segurança nas áreas urbanas. As casas poderiam ser construídas em andares elevados, com passarelas entre os prédios, permitindo que os humanos se deslocassem sem se preocupar com os gigantes caminhando na terra abaixo. Entretanto, a coexistência traria desafios sem precedentes. Os conflitos entre humanos e dinossauros por território e recursos seriam uma realidade constante. Com a extinção de muitas espécies devido à competição, a luta pela sobrevivência poderia se intensificar. Você consegue imaginar como seria a dinâmica social em um mundo onde as comunidades precisariam se unir para proteger seus lares e famílias contra ataques de predadores? As alianças entre vizinhos e a solidariedade comunitária se tornariam essenciais. E se pensarmos em eventos globais, como as Olimpíadas, teríamos competições que desafiam o físico humano, corridas em que os atletas precisariam não apenas correr, mas também evitar dinossauros, em uma corrida repleta de obstáculos naturais e desafios inesperados. Isso mudaria o conceito de esporte, tornando-o uma exibição de habilidade em um ambiente onde o perigo é uma constante. À medida que essa realidade se desenrola em nossa imaginação, somos levados a refletir sobre a essência da vida em um planeta repleto de dinossauros. O que você faria se estivesse nesse mundo? Como sua vida mudaria e que adaptações você teria que fazer para sobreviver e prosperar? Essas perguntas nos fazem explorar não apenas o que poderia ter acontecido, mas também nos levam a questionar o que fazemos com o nosso mundo hoje. A extinção dos dinossauros nos permitiu evoluir e moldar nossa sociedade, mas, ao olharmos para trás e imaginarmos como seria o futuro, somos lembrados da fragilidade de nossa própria existência. O que realmente importa é como aproveitamos a oportunidade que nos foi dada e como podemos garantir que o nosso mundo, mesmo sem os dinossauros, continue a ser um lugar rico em diversidade e vida. Você já se perguntou como seria a nossa relação com a natureza em um mundo onde os dinossauros ainda existem? A presença dessas criaturas imensas não apenas transformaria nosso ambiente físico, mas também moldaria nossa conexão com o mundo natural. Imagine as florestas, que hoje são santuários de biodiversidade, tornando-se um verdadeiro labirinto de desafios, onde a habilidade de se comunicar e entender os dinossauros seria fundamental para a sobrevivência. Pense em comunidades que desenvolveriam um profundo respeito pela fauna. As tradições indígenas que já valorizam a conexão com a natureza poderiam evoluir para incorporar ensinamentos sobre como coexistir com estas criaturas pré-históricas. Cerimônias que celebram a relação entre humanos e dinossauros poderiam surgir, com rituais que homenageiam esses gigantes e garantem respeito e proteção mútua.
A música e a dança poderiam refletir essa coexistência, com ritmos tribais inspirados nos sons que os dinossauros emitiriam, criando uma nova forma de arte que reverberaria em cada canto do Brasil. Em um mundo assim, as lendas e mitos se tornariam mais complexos. Histórias de corajosos caçadores que enfrentaram um tiranossauro ou de sábios anciãos que souberam estabelecer amizade com um braquiossauro seriam contadas ao redor das fogueiras. A literatura, por sua vez, tomaria rumos inesperados, com romances épicos que narrariam aventuras entre humanos e dinossauros, desafiando os limites da imaginação. Autores como Jorge Amado e Clarice Lispector poderiam ter escrito sobre amores impossíveis entre humanos e dinossauros, questionando as barreiras entre espécies. Mas o que aconteceria com a ciência em um cenário assim? Os biólogos e paleontologistas se tornariam figuras ainda mais centrais em nossa sociedade. A busca por compreender o comportamento e a biologia dessas criaturas seria uma prioridade, transformando universidades em centros de pesquisa vibrantes. Com a colaboração de diversas áreas, desde a tecnologia até a medicina, inovações poderiam surgir para garantir a segurança e a harmonia. Imagine uma equipe de cientistas desenvolvendo um aplicativo que ajudasse os cidadãos a identificar dinossauros na vizinhança, alertando sobre a presença de herbívoros que poderiam estar se aproximando de uma plantação. Em termos de saúde pública, as cidades teriam que implementar medidas rigorosas para evitar doenças que poderiam ser transmitidas por essas criaturas. Profissionais de saúde pública estariam constantemente monitorando a interação entre humanos e dinossauros, garantindo que vacinas e tratamentos fossem desenvolvidos para lidar com as particularidades desse novo ecossistema. A medicina veterinária ganharia um novo significado, com especialistas se dedicando a cuidar dos dinossauros e estudando suas necessidades nutricionais e comportamentais. A economia também passaria por uma revolução. O turismo, por exemplo, poderia se tornar uma das principais fontes de renda. Com parques temáticos e reservas naturais, onde os visitantes poderiam observar dinossauros em seus hábitats. Imagine a emoção de crianças e adultos ao avistar um estegossauro atravessando um vale em um safari, ou de ver um pterodáctilo sobrevoando suas cabeças. As agências de viagens fariam campanhas promocionais, destacando a experiência única de viajar para um mundo onde os dinossauros ainda dominam a Terra. É fascinante pensar em como a arquitetura urbana se adaptaria. As construções poderiam ser projetadas para serem não apenas estéticas, mas também funcionais, incorporando espaços verdes que permitissem a passagem de dinossauros. Jardins verticais e telhados verdes se tornariam comuns, proporcionando abrigo e alimento para pequenas espécies que coexistem com os dinossauros. Os arquitetos teriam que pensar em estruturas que não apenas resistissem ao impacto de uma pata gigante, mas que também respeitassem o espaço desses seres majestosos. À medida que nos aprofundamos nessa reflexão, somos levados a considerar as implicações éticas de nossa interação com esses seres. Como seres humanos, teríamos a responsabilidade de proteger e preservar essas criaturas, garantindo que não fossem levadas à extinção novamente. O que isso significaria para nossas práticas de conservação e preservação ambiental? A luta pela sobrevivência não seria apenas uma questão de espaço, mas de moralidade e empatia. E se, no fundo, essa convivência nos ensinasse sobre a fragilidade da vida? A presença contínua dos dinossauros poderia nos fazer valorizar ainda mais o que temos, levando-nos a repensar nossas ações em relação ao meio ambiente. Você já considerou que, em um mundo compartilhado com dinossauros, a preservação da natureza se tornaria uma prioridade absoluta? A luta pela sustentabilidade ganharia um novo significado, e as gerações futuras poderiam crescer com uma consciência ecológica profundamente enraizada, aprendendo desde cedo a amar e respeitar todas as formas de vida. Essas reflexões nos levam a uma conclusão inevitável. A existência dos dinossauros moldaria não apenas o nosso ambiente físico, mas também nossas identidades, valores e o nosso lugar no mundo. O que você faria para garantir que essa convivência fosse pacífica e produtiva? Como suas escolhas moldariam o futuro de um planeta onde essas criaturas colossais ainda andam? Essas perguntas nos desafiam a pensar sobre o que realmente significa viver em harmonia com o nosso mundo, seja com dinossauros ou com qualquer outra forma de vida.
Enquanto imaginamos essa convivência entre humanos e dinossauros, é inevitável pensar nas novas narrativas que surgiriam em nossa cultura. As histórias de superação e coragem seriam contadas não apenas em livros, mas também nas telas de cinema e nas produções teatrais. O cinema brasileiro poderia se reinventar, trazendo épicos que narram as aventuras de pessoas que se tornam amigas de dinossauros, formando laços que atravessam as barreiras da espécie. Imagine um filme em que um jovem herói se torna o protetor de um pequeno dinossauro, enfrentando desafios e descobrindo segredos sobre essas criaturas que mudam a maneira como entendemos a vida. Nos esportes, teríamos competições adaptadas. O futebol, paixão nacional, poderia ganhar um novo elemento, como um campeonato de futebol de dinossauros, onde equipes competiriam com suas próprias versões de dinossauros, criando um espetáculo inédito que misturaria habilidade atlética e respeito pela natureza. As arquibancadas estariam repletas de espectadores, não apenas humanos, mas também dinossauros curiosos atraídos pela energia do evento. A educação, que já discutimos, se tornaria um pilar fundamental para a convivência pacífica. As escolas poderiam ter programas de intercâmbio, onde crianças de diferentes regiões trocariam experiências sobre como lidar com dinossauros em seus ambientes. As aulas de ciências seriam enriquecidas com estudos práticos sobre a biologia desses animais. E as crianças teriam a oportunidade de aprender sobre a importância da preservação da biodiversidade desde cedo. Isso cultivaria uma geração mais consciente e respeitosa, que não apenas entende a necessidade de proteger os dinossauros, mas também se compromete ativamente com a conservação do meio ambiente. Além disso, a medicina poderia entrar em um novo nível de complexidade. Médicos e veterinários trabalhariam juntos para desenvolver tratamentos que beneficiassem tanto humanos quanto dinossauros. As clínicas veterinárias poderiam se especializar em cuidar de dinossauros, enquanto hospitais estariam preparados para lidar com os desafios únicos que a convivência com essas criaturas traria. Essa colaboração entre as ciências da saúde ampliaria o horizonte do conhecimento humano, criando um intercâmbio de informações que beneficiaria todos os envolvidos. Economicamente, as indústrias se adaptariam para atender à nova realidade. O setor alimentício, por exemplo, teria que repensar suas práticas, criando alternativas sustentáveis para alimentar tanto humanos quanto dinossauros. O cultivo de alimentos que atraem e nutrem os herbívoros se tornaria uma atividade vital. Os agricultores desenvolveriam técnicas inovadoras de cultivo que não apenas garantiram a segurança das colheitas, mas também promovessem a saúde do solo e a biodiversidade. Você consegue imaginar feiras livres onde as frutas e vegetais são cultivados em harmonia com a fauna local? Os desafios sociais que surgiriam não poderiam ser ignorados. Haveria a necessidade de um diálogo constante entre os diferentes grupos da sociedade, promovendo o entendimento e a colaboração. As comunidades poderiam se unir em associações para discutir e resolver problemas relacionados à convivência com dinossauros, criando um senso de coletividade e responsabilidade compartilhada. Esse espírito comunitário poderia se refletir em festivais que celebram a coexistência, onde as pessoas se reúnem para compartilhar histórias, experiências e aprendizados, reforçando os laços entre humanos e dinossauros. E se, por um momento, pensássemos sobre as questões éticas que surgiriam a partir dessa convivência? Como ponderar sobre a vida de um dinossauro em comparação com a vida humana? Novas filosofias e movimentos sociais poderiam surgir, defendendo a ideia de que todas as espécies têm direito a viver em harmonia. A discussão sobre direitos dos dinossauros poderia ser um tema central em conferências e debates, influenciando políticas públicas e a forma como a sociedade lida com a fauna em geral. E nesse novo mundo, a arte continuaria a florescer. As representações de dinossauros em obras de arte poderiam se tornar símbolos de força e resiliência, inspirando artistas a explorar novas formas de expressão. As ruas das cidades estariam repletas de murais vibrantes que homenageiam essas criaturas majestosas, transformando o cotidiano em uma galeria aberta. As canções populares poderiam narrar as aventuras de dinossauros e humanos, criando uma trilha sonora que ressoa com a alegria e a luta pela convivência pacífica. Enquanto refletimos sobre tudo isso, somos levados a considerar como a interação entre humanos e dinossauros mudaria a maneira como vemos a natureza.
A relação que desenvolvemos com essas criaturas poderia nos ensinar a respeitar não apenas as espécies que conhecemos, mas também a biodiversidade que nos cerca. Ao olhar para os dinossauros, poderíamos aprender sobre a importância da preservação e a fragilidade da vida, reconhecendo que somos parte de um ecossistema maior, onde cada ser tem seu papel. Se os dinossauros nunca tivessem sido extintos, nossa trajetória evolutiva teria sido completamente diferente. E ao olharmos para o futuro, não podemos deixar de questionar: que lições podemos aprender com essa possibilidade? Como podemos aplicar esses aprendizados na nossa vida diária, na forma como tratamos o meio ambiente e as outras espécies que compartilham este planeta conosco? Essas reflexões nos levam a um entendimento mais profundo sobre a importância da convivência, do respeito e da responsabilidade. Em um mundo onde dinossauros e humanos coexistem, somos desafiados a repensar não apenas nossa relação com a natureza, mas também com nós mesmos. Afinal, a verdadeira essência da vida está na capacidade de aprender, adaptar-se e, acima de tudo, viver em harmonia. Você já parou para pensar em como a presença dos dinossauros moldaria a nossa identidade cultural? Em vez de apenas celebrarmos a diversidade das espécies que conhecemos hoje, nossas tradições poderiam ser profundamente influenciadas por essas criaturas pré-históricas. Imagine festivais anuais em que as comunidades se reuniriam para homenagear os dinossauros, recriando danças e rituais ancestrais que celebrariam a coexistência pacífica. As danças folclóricas poderiam incorporar movimentos inspirados nos dinossauros, com coreografias que imitam o andar de um tricerátopo ou os saltos ágeis de um velociraptor, criando uma fusão entre a tradição e a adaptação a um novo mundo. As histórias que contaríamos às crianças à noite não seriam mais apenas sobre príncipes e princesas, mas sobre jovens heróis que se aventuraram em florestas densas, construindo laços de amizade com dinossauros e ajudando a resolver conflitos entre as espécies. Os livros infantis poderiam ser repletos de ilustrações vibrantes que mostram a interação harmoniosa entre humanos e dinossauros, incentivando as novas gerações a valorizar a diversidade e a empatia desde cedo. Já pensou como isso poderia impactar a forma como educamos nossos filhos sobre a importância da preservação ambiental? Na literatura, os autores teriam campo fértil para explorar novas narrativas. Romances épicos poderiam se desenrolar em cenários onde a luta pela sobrevivência é protagonizada não apenas por humanos, mas por dinossauros que se tornam aliados de seus amigos humanos. A ficção científica poderia ganhar novas dimensões, explorando questões éticas e morais relacionadas à convivência entre espécies, enquanto a poesia poderia florescer em homenagem à beleza e à grandeza desses seres que uma vez dominaram a Terra. Com a presença dos dinossauros, a gastronomia também teria que se reinventar. Restaurantes poderiam oferecer pratos inspirados em ingredientes raros, cultivados especificamente para atender às necessidades nutricionais tanto dos humanos quanto dos dinossauros. Os chefes se tornariam verdadeiros artistas, criando receitas que não apenas deliciassem o paladar, mas também respeitassem a biodiversidade. Você consegue imaginar um festival gastronômico onde as pessoas celebram a culinária inspirada nas plantas que atraem herbívoros, promovendo a interação entre as espécies? A tecnologia, então, teria que se adaptar de formas inimagináveis. Novas invenções surgiriam para facilitar a convivência com essas criaturas gigantes, como drones que monitorariam a saúde dos dinossauros nas reservas naturais, garantindo que estivessem seguros e saudáveis. Aplicativos de realidade aumentada poderiam ensinar as pessoas a interagir com os dinossauros de maneira segura, promovendo o aprendizado sobre seus comportamentos e necessidades. Imaginem crianças aprendendo sobre as rotas migratórias de um braquiossauro enquanto caminham por uma trilha. Entretanto, informações ao vivo sendo exibidas em seus dispositivos. Entretanto, desafios também surgiriam. A urbanização poderia criar tensões, especialmente em áreas onde os dinossauros buscariam abrigo ou alimento. Conflitos por espaço seriam inevitáveis. Você consegue imaginar a tensão crescente entre uma comunidade que deseja expandir seus limites e um grupo de dinossauros que também busca seu lugar? Esse cenário exigiria um diálogo constante entre as partes, promovendo a necessidade de soluções criativas e colaborativas.
As reuniões comunitárias se tornariam um espaço vital para discutir e resolver conflitos, onde todos, humanos e dinossauros, teriam voz. Além disso, a medicina veterinária ganharia um novo significado. Veterinários especializados em dinossauros se tornariam figuras de grande prestígio, dedicando suas vidas a cuidar desses seres majestosos. As escolas de medicina veterinária teriam que incluir disciplinas sobre comportamento e fisiologia de dinossauros, preparando profissionais para lidar com as peculiaridades de cada espécie. Você já imaginou como seriam as aulas práticas, com estudantes aprendendo a diagnosticar e tratar um dinossauro? A interação entre os seres humanos e os dinossauros poderia enraizar uma nova forma de filosofia, onde as discussões sobre direitos dos animais se tornariam um tema central. A importância de respeitar a vida em todas as suas formas poderia se tornar um princípio fundamental da sociedade, moldando a maneira como tratamos não apenas os dinossauros, mas todas as espécies. As conferências internacionais poderiam reunir especialistas de diferentes áreas para debater como garantir um futuro sustentável e harmonioso para todos os seres vivos. Enquanto refletimos sobre tudo isso, não podemos deixar de considerar como as interações entre humanos e dinossauros poderiam nos ensinar sobre a fragilidade da vida. As lições que aprenderíamos ao observar o comportamento desses seres majestosos poderiam nos levar a um nível mais profundo de compreensão sobre a preservação do nosso planeta. Você já pensou em como a convivência com dinossauros poderia nos forçar a repensar nossas práticas de consumo e a maneira como tratamos o meio ambiente? Em um mundo onde dinossauros ainda caminham entre nós, somos desafiados a ver além de nossas próprias necessidades e a considerar o impacto de nossas ações sobre o ecossistema como um todo. A conexão que desenvolveríamos com essas criaturas poderia nos fazer valorizar a natureza de uma forma que nunca imaginamos, criando um senso de responsabilidade compartilhada. Seríamos mais que meros habitantes da Terra, seríamos guardiões de um mundo rico em biodiversidade. À medida que continuamos a explorar as possibilidades de um mundo onde dinossauros e humanos coexistem, somos levados a perguntar: que legado deixaremos para as futuras gerações? Como podemos garantir que a harmonia entre espécies continue a prosperar? Essas questões nos levam a refletir sobre o papel que cada um de nós desempenha na construção de um futuro mais sustentável e justo. E se, ao final, essa convivência não fosse apenas uma utopia, mas uma nova realidade que nos ensina a viver em equilíbrio? O que poderíamos aprender com os dinossauros, não apenas sobre o passado, mas sobre o presente e o futuro? Essa reflexão nos convida a abrir nossos corações e mentes, a nos tornarmos mais conscientes e a agir em prol de um mundo onde a vida, em todas as suas formas, seja valorizada e respeitada. Afinal, a verdadeira essência da vida está na capacidade de aprender, adaptar-se e, acima de tudo, viver em harmonia.